Fala pessoal, tudo bem? Acabei de assistir Backrooms, filme esse que eu tava meio relutante em assistir devido ao histórico de más adaptações de jogos e creepypastas, enfim, o filme do Slenderman, por exemplo, mas eu resisti a essa tentação de não assistir, fui ao cinema, e hoje eu falarei um pouquinho sobre esse filme. No entanto, eu vou fazer uma breve retrospectiva sobre o que é, afinal, Backrooms, de onde veio toda essa lenda, enfim, mais pela parte visual e do porquê esse conceito é tão chamativo, né? E eu acho até engraçado que explicar isso é meio complexo, porque eu tava tentando explicar sobre o que se tratava o filme pra minha mãe, que já não é uma grande consumidora de terror, e foi extremamente difícil dela entender, e justo ela não entender, como que você tem um filme de terror que não possui espíritos, ou serial killers, ou demônios, é simplesmente um local vazio e silencioso onde vai surgir o horror aí, né? E realmente é um conceito engraçado, porque no primeiro momento ele te afasta, porque é diferente de tudo que nós já vimos e experienciamos, mas ao mesmo tempo você fica curioso com por onde ou para onde o diretor vai levar e nos guiar ao longo dessa viagem inusitada. É um conceito que a priori não faz muito sentido realmente, assim como sonhos só são importantes para quem os sonha e fobias só são agoniantes para quem as tem, né? Eu admito que eu mesmo não sinto grande desconforto olhando essas imagens, esses vídeos, sinceramente é algo que não me pega muito, pelo menos não me pegava originalmente, mas depois de tanto tempo vendo vídeos e fotos e jogos da temática, isso vai meio que te puxando pra dentro daquele universo. Você realmente se apaixona, até mesmo eu diria, por todas essas infinitas possibilidades que podem acontecer dentro desse universo distorcido e bizarro que acaba sendo chamativo, querendo ou não. Afinal, quem não gostaria de explorar mais esse universo fértil e de infinitas variáveis da nossa própria mente, não é mesmo? Mas olha só, a gente volta então em 2019, num fórum do 4chan, quando alguém posta uma imagem de um escritório amarelo vazio acompanhado de uma frase enigmática que fala sobre termos "cuidado onde pisamos na nossa realidade, do contrário, podemos acabar ficando presos neste mundo de um não lugar. Um lugar que não existe, um lugar que não está realmente lá." E se você, meu pequeno gafanhoto, acha que isso não tem nada a ver com cinema, e já tá reclamando porque esse canal supostamente era pra ser sobre cinema e literatura, calma lá que, olha só, muitas das influências que essa creepypasta, esses jogos tiveram, dizem, as lendas vieram dos filmes do David Lynch, por exemplo, onde nós temos uma abundância de espaços que são estranhos, peculiares, uma estética quebrada causada por ângulos não convencionais e, realmente, dando uma olhadinha agora em algumas dessas imagens e vídeos, principalmente essas mais antigas e mais menos elaboradas, né, quando originalmente não existiam monstros ainda e todas essas adições que vieram posteriormente, faz todo sentido. Me diz, inclusive aí nos comentários, o que vocês sentem vendo isso. Te assusta? Te empolga? Te causa, sei lá, não te causa nada? Agora, por outro lado, eu tinha dito que eu nunca fui impactado, ou muito impactado, né, por esse tipo de imagem, de vídeo e tudo mais, e de fato eu nunca realmente fui. No entanto, eu acabei de me lembrar aqui que eu gosto bastante de assistir algumas gameplays de jogos que tem mais ou menos essa temática, não é exatamente Backrooms, mas tem aquela temática de espaços liminares, né? Ou, às vezes, nem mesmo isso, é simplesmente aquele sentimento ou sensação de friozinho na barriga enquanto você dirige um carro à noite numa estrada que você literalmente não faz ideia de onde ela pode dar e literalmente pode acontecer qualquer coisa, né? Porque as possibilidades são infinitas nesse universo vasto criado por sei lá quem. Eu não sei se sou só eu ou existem outras pessoas. Lógico que existem outras pessoas, mas eu quero dizer, existem muitas outras pessoas que gostam dessa sensação de andar na montanha-russa, sabe? Você sabe que nada vai te acontecer realmente. No entanto, você adora aquele pico de adrenalina que sobe dentro de você e você se diverte pra caramba durante aquele momento de quase perigo. Que na verdade você sabe que não tem perigo nenhum, mas sei lá, é divertido tocar as águas de um lago profundo, né? Desde que você tenha certeza de que você não vai cair nele. E todos esses personagens estranhos e bizarros, parecendo que estão usando uma meia fina na cabeça, distorcendo as feições deles, e ao mesmo tempo eles estão olhando pra você com olhos humanos, como se realmente estivessem te enxergando, mas ao mesmo tempo também
É como se eles não tivessem alma, né? É uma pessoa que está ali, mas não está ali. Quase como o conceito das backrooms, um não lugar, no caso, uma não pessoa, né? E isso é bem creepy, é bem estranhinho, esquisitinho, e sei lá, tem uma sensação prazerosa nisso de alguma forma. É como assistir Scooby-Doo. Não sei se vocês são da minha época, mas eu era apaixonado por Scooby-Doo. E Coragem, o Cão Covarde também, quando eu era pequeno, e eu amava essa sensação, esse sentimento de o que mais tem para ser visto, tocado e desvendado, e o que vai acontecer se eu abrir essa porta ou aquela estrada levar para um caminho desconhecido. O desconhecido, ele é muito atraente, simplesmente porque ele aguça todos os nossos sentidos ao mesmo tempo e a gente não faz ideia do que pode acontecer, de que rumo nossas vidas pode levar se seguirmos por esse ou por aquele caminho, né? Então, isso é bem intrigante. Mas voltando agora para as backrooms, inclusive já existia um outro, na verdade um curta-metragem chamado The Backrooms Found Footage de 2022, que fez relativo sucesso até nas redes sociais, e é esse que vocês estão vendo agora na tela, que, como o nome já sugere, ele possui uma estética meio pseudo-documental, de, entre aspas, fitas encontradas, né? Pique Bruxa de Blair, Atividade Paranormal e outros. Coisa que eu já digo, esse novo filme não faz, pelo menos não faz em abundância. Ele escolhe momentos estratégicos para utilizar desse artifício audiovisual, e quando faz fica muito legal. Eu vou contar logo por quê, mas ele não utiliza na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo o filme é convencional mesmo. Mas vamos lá, falando do filme agora. O filme não começa com enrolação nenhuma, ele abre com um pé na porta, soco na cara. Então você começa já com uma pessoa que você não sabe quem é, você não consegue ver o rosto dela, porque tá em primeiro plano, em primeira pessoa, já dentro das backrooms, e ela simplesmente tá ofegante, e você nota que é como se ela tivesse com uma roupa pesada, porque cada movimento que ela faz um e daí ela começa a adentrar, desesperada, dentro das backrooms. Aparece uma gaivota que quebra o pescoço na pilastra e cai. Depois ela revive e sai correndo. Correndo não, voando. E ao mesmo tempo ela começa a ouvir passos seguindo ela, que depois se revelam criatura cujo rosto e fisionomia a gente não consegue ver muito bem ainda. E cara, já revelando um pouco do que eu realmente achei do filme, eu arrisco a dizer que se nas mãos dos diretores e roteiristas certos, esta pode ser com certeza uma nova grande obra-prima do cinema de horror, uma grande franquia com inúmeras continuações. Porque essa é a parte interessante do conceito de backrooms. Eles simplesmente podem inventar monstro novo após monstro novo em cada filme lançado, e com locais cada vez mais bizarros, estranhos e diferentes, e tudo isso faz sentido, porque as backrooms é um local que não faz sentido. Então simplesmente você pode inventar o que você quiser que vai dar certo, e por incrível que pareça vai ficar legal. Então é realmente uma mina de ouro, porque é um conteúdo que na teoria ele não se esgota nunca. Ele é tão específico, mas ao mesmo tempo tão amplo, que você pode fazer o que você quiser ali dentro e transformar no que você quiser. E você pode colocar um parquinho de crianças bizarro, ou ao mesmo tempo uma enfermaria abandonada, sei lá. Só agora tá me vindo umas ideias na cabeça assim, mas imagino o que os caras podem fazer com bons roteiristas e bons diretores. Cara, tem muita margem para muita criação, porque é um solo extremamente fértil, de infinitas possibilidades, como eu disse no início do vídeo. Inclusive isso é louco, porque exatamente o que me fez gostar do filme é o que inicialmente me fazia ter preconceito contra ele, porque eu ficava pensando, cara, não tem história aí. O que os caras vão fazer mostrando locais liminares e vazios durante 2 horas de filme? Como que eles vão prender uma narrativa interessante que conduz o telespectador para uma experiência satisfatória? Me parecia uma ideia forçada pra caramba, sabe? Mais uma ideia de filmes e jogos e creepypastas que a gente já viu tentando ser empurrada goela abaixo do espectador e simplesmente falhando miseravelmente. No entanto, apesar de que sempre achei um conceito interessante, porque realmente é. Cara, e agora vem um ponto que talvez te interesse, te induza ainda mais a ir assistir o filme nos cinemas, que é simplesmente o fato de que eu não consigo me lembrar de um filme recente eu digo tipo dos últimos 10 anos que eu tenho assistido, que me deixou tenso. E esse filme me deixou tenso ao longo de grande parte dele. O primeiro ato inteiro me deixou tenso. Enfim, no meio, depois eu falo disso, mas ele é muito eficaz em te manter
tenso na ponta da poltrona sem fechar os olhos ou sem desviar a atenção, cara. Simplesmente porque, principalmente nos momentos em que ele usa da estética de primeira pessoa e found footage, simplesmente você acompanha a visão de alguém que tá virando a cabeça a todo lado, dentro de um universo onde todas as possibilidades são plausíveis, e parece que a todo momento alguma coisa bizarra vai acontecer, algum jumpscare vai acontecer, só que não acontece. E isso é o mais louco, ele não... É um filme que definitivamente não abusa de jumpscares como todos os outros clichês da maioria dos filmes de terror, e esse é outro ponto positivo, digo-se de passagem. E cara, simplesmente por você manter sua atenção presente e focado o tempo inteiro, porque a possibilidade de jumpscare está ali, mas ela quase nunca é utilizada, você só é atiçado da possibilidade de utilização dela, é muito eficaz em manter sua atenção, em manter você concentrado, em te manter tenso. Eu raramente fico tenso. Esse filme me deixou tenso, pelo menos durante boa parte dele. E vale ressaltar que ele faz tudo isso sem despejar, pelo menos em grande parte dele, uma gota de sangue sequer. Mas não, se você tá com medo antecipadamente de não gostar do filme, porque você acha que talvez ele seja uma viagem de ácido completa e não é tua vibe, fica tranquilo que apesar dessas loucuras, e olha lá como tem loucura, ele é um filme muito bem estruturado, ele tem um arco narrativo coerente, personagens muito interessantes, inclusive, todos eles, não só os principais, eu digo. E ele é um filme que, apesar de bizarro, ele consegue te fazer acreditar que aquilo realmente está acontecendo, sabe? Não é uma loucura sem sentido, sem propósito, que deixa para sua própria interpretação. Não, tem um elemento, e a base do filme é esse elemento bizarro, estranho, mas ele estrutura todo um cenário realista, ou pelo menos realista o suficiente, humano, em volta daquilo que deixa as coisas palpáveis e coerentes, e você consegue suspender a descrença e adentrar naquele universo. Isso é extremamente prazeroso. Porque é uma vibe de sonho, né? Essa questão aqui, uma vibe de sonho, e sonhos sempre são muito interessantes e excêntricos. Vale pontuar também que toda a trilha sonora e efeitos sonoros são extremamente belíssimos e efetivos em criar toda essa atmosfera de um local completamente misterioso, que você tem medo de adentrar, mas ao mesmo tempo você quer pagar para ver o que tem ali. Então, aos pouquinhos, nós vamos sendo convidados a entrar nessa mitologia da trama e nos tornando cada vez mais curiosos por todas as possibilidades daquele local. É mais ou menos como uma charada ou um quebra-cabeças. Você não entende muito bem no início, mas depois você fica meio fascinado por aquilo. Você quer descobrir, você quer montar, você quer resolver o enigma. Mas, como nem tudo são flores, agora algumas críticas também. Um dos pontos que eu ressalto é que as atuações dos dois atores principais em alguns momentos deixa a desejar, mas eu não colocaria isso na conta dos atores, mas sim de talvez uma ausência de toque do diretor. Em alguns momentos, claramente, se fosse uma pessoa real, ela ficaria completamente louca e gritando e atordoada com o que está acontecendo, mas eles simplesmente fazem cara de paisagem, de o que está acontecendo aqui, não esboçam nada, não falam nada, não reagem como uma pessoa naturalmente faria na vida real, e isso me tirou um pouquinho da imersão. Além disso, outro ponto é que tem um momento específico também lá, mais ou menos pela metade do filme, em que a personagem Mary, que é uma das personagens principais, ela tem uns flashbacks da infância, e depois ela volta pra dentro das backrooms, mas enfim, essa parte, a tensão dela, o ritmo dela cai drasticamente, e uma grande parte da molecada que estava assistindo isso no cinema, e essa é outra característica desse filme, tinha muita molecada fazendo barulho no cinema e tudo mais, foi um momento propício e perfeito para eles já puxarem o celular e começar a rodar TikTok. Então, Mas dito isso, pessoal, se vocês já gostam de filmes diferentões, já possuem uma maturidade cinematográfica, digamos assim, para curtir experiências inusitadas e fora do padrão, fora do que é ortodoxo, Vast, eu aconselho. É um bom filme. Meu veredito final, então, para Backrooms é uma nota de 7 de 10. Então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência e eu vou ficando por aqui, mas não se esqueçam de fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Isso ajuda demais o canal que está começando agora. E indicação de livro, como eu sempre faço no final de todos os vídeos. Almoço Nu, do William Burroughs. Cara, este é o livro mais bizarro que eu consegui encontrar aqui para ter um match com a proposta do filme. Então, assim,
E esse livro, assim como o filme, não é. Esse livro, assim como o filme, não é pra todo mundo, definitivamente, mas se você já tá acostumado a experiências mastodonticamente diferentes e estranhas e peculiares, e enfim, talvez você vá gostar. Certo, pessoal? Obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima. Falou!